Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando neste novo tema, a vida cristã normal. É de fé em fé, é de glória em glória. Ontem nós terminamos a nossa meditação falando a respeito daqueles que desviam da fé, daqueles que não têm prazer em Deus, aqueles que retrocedem na sua fé. A fé, deve ser também para nós uma firme resistência e também um grande temor de desagradarmos a Deus. Pois Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos livre desse desagravo. Sabemos então o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma vida de fé. Uma vida que valoriza as promessas de Deus, que vê o que não se pode ver e persevera até o fim. Os verdadeiros cristãos creem. Crer e fé têm o mesmo radical no grego. A sua base está colocada na vida que agrada a Deus. O próximo capítulo de Hebreus, que é o capítulo 11, ele segue este ponto. Hebreus 11 nos exorta a ter fé, seguindo o exemplo do Antigo Testamento, de homens e mulheres que por fé agradaram a Deus. Ele começa falando, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A exortação à fé, pelo exemplo então desses homens e mulheres do Antigo Testamento. Este capítulo todo, ele trata da visão e da perseverança da fé. Ele nos apresenta aos homens e mulheres do Antigo Testamento que tinham uma perfeita visão espiritual e que suportaram grande vergonha e sofrimento em vez de renunciar à fé em Deus. O versículo 1, ele é de fato uma definição, não é uma definição formal de fé, mas é uma descrição do que a fé pode fazer por nós. Ela torna as coisas que se esperam tão reais como se já a possuíssemos e nos fornece então uma convicção inabalável de que as bênçãos espirituais e invisíveis do cristianismo são absolutamente certas e reais. Em outras palavras, ela traz o futuro para o presente e torna visíveis os fatos que não se veem. A fé é a confiança na fidelidade de Deus, é a convicção de que Deus diz a verdade e que acontecerá o que Ele promete, porque crer é crer em Deus, é crer naquilo que Deus diz. A fé
ela deve ter como fundamento alguma revelação de Deus, alguma promessa de Deus. Não é um tatear no escuro, ela exige a evidência mais segura no universo e encontra a palavra de Deus. Ela não está limitada a possibilidades, ela invade o reino da impossibilidade. Já se disse, a fé começa aonde terminam as possibilidades. Se é possível, não há nisso glória para Deus. A promessa cumprida se vê quando tudo em Deus se crê. Antes, o que era distante agora tão perto está. Há dificuldades e problemas na vida de fé. Deus testa a nossa fé no crisol para ver se ela realmente é genuína, como nos diz 1 Pedro 1,7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Como eles andavam pela fé e não pela visão, os merecedores do Antigo Testamento recebiam aprovação divina. O resto desse capítulo é uma ilustração de como Deus produziu testemunho para eles. A fé nos fornece o único relato da criação de Deus. É o único que estava ali. Ele nos conta como aconteceu. Nós então confiamos em sua palavra e assim nós passamos a conhecê-lo. O conceito de um Deus pré-existente, que com uma ordem deu existência à matéria, está além do domínio da razão. É uma pura demonstração e simplesmente aceito por um ato de fé. Pela fé nós entendemos, diz Paulo. O mundo diz ver para crer, mas Deus diz crer para ver. Jesus disse a Marta: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? O apóstolo João escreveu: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, a vós outros que credes. Em questões espirituais, amigos, a fé precede o entendimento. Que foi o universo formado pela palavra de Deus? Temos que crer. Deus falou e a matéria foi criada pela fé. Isso concorda perfeitamente com a descoberta do homem de que a matéria é energia em essência. Quando Deus falou, houve um fluxo de energia em forma de ondas sonoras e elas foram transformadas em matéria e o mundo então passou a existir. Amados, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A energia é invisível a olho nu. Assim como os átomos, as moléculas e os gases, assim combinados eles se tornam visíveis. O fato da criação, como é apresentado nesse versículo, é inquestionável. Ele nunca foi aperfeiçoado e ele nunca será. Assim como acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito é mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e honra e glória a Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Continue meditando a respeito da nossa vida cristã normal, de fé em fé, de glória em glória. E amanhã nós daremos continuidade, então, à meditação no capítulo 11 de Hebreus. Deus abençoe você e até lá!